Olá pessoal, Leonardo Amaral aqui, Ourofã, da equipe de aditivos de aves e suínos, e estou mandando essa mensagem para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para se manterem atualizados com o agronegócio. Boa noite, Brasil! No ar, o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal. Será que biosseguridade e bem-estar são assuntos que se conectam dentro de uma granja de suínos? A gente responde hoje. Bem-vindos ao programa da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje a prosa é sobre suinocultura, mas claro que sempre pode interferir em quem trabalha com bovinos, com aves e também com cavalos. A nossa convidada, mais uma vez, que gentilmente compartilha todos os conhecimentos dela, é a professora doutora Letícia Ruiz. Letícia, que bom te ter aqui mais uma vez. Muito obrigada por me convidar, estou à disposição. No outro programa que você participou, você domina a questão de biosseguridade. Domina sim. Quem não assistiu, recomendo muito que procure aqui na nossa playlist no canal do YouTube, né? Para quem já está dentro do canal, é só acessar. Mas algo me correu, por isso que eu quis propor essa nova prosa. A gente tem falado tanto em bem-estar animal, e o bem-estar acaba sendo uma prática de biosseguridade? Olha, gente, eu não entendo de bem-estar, mas eu gosto muito dessa área. Eu tenho muitos amigos que trabalham com bem-estar e digo para vocês que tem uma correlação direta. São áreas do conhecimento diferentes, mas a gente pode e deve, na verdade, fazer uma inter-relação do bem-estar com a biosseguridade, porque a gente vai com certeza resolver dois problemas de uma vez só e vai aumentar a produtividade. Perfeito. E tem exemplos que a gente pode adotar para aumentar essa produtividade? Claro. Se a gente for pensar numa doença, por exemplo, numa doença respiratória, nós temos, de repente, um fator de risco que leva à maior disseminação daquela bactéria, por exemplo, quando você tem uma densidade populacional muito grande. O que significa isso? Uma superlotação. Você tem uma baia onde, de repente, cabem 60 animais e, por algum motivo, você decidiu colocar 80 animais ali. Então, você vai ter menos espaço para esses animais, você vai ter menor acesso à água, a alimento, mesmo que você coloque na quantidade adequada para 80 animais, eles vão estar com um pouco de desconforto. Então, quando a gente olha isso, eu estou falando, por exemplo, das liberdades, das 5 liberdades no bem-estar. Esse animal, será que ele está livre de fome e sede? Ele está conseguindo acessar o alimento do jeito que ele precisa? Ele está livre de desconforto, porque de repente ele não está conseguindo ali um ambiente adequado para ele se deitar na temperatura que é mais adequada para ele? Essa alta densidade não está gerando, de repente, brigas entre esses animais? Eles estão submetidos a um grande estresse? Então, a gente está falando aí de várias liberdades dentro do bem-estar animal. E quando a gente olha para isso na biosseguridade, tudo isso é fator de risco para aumentar a disseminação de doenças e também para facilitar a maior ocorrência dos sinais clínicos. Esse animal, por estar com um estresse muito alto, talvez ele não esteja respondendo bem à vacina, por ele não estar se alimentando e se hidratando bem, ele não consegue ter uma resposta boa a essa infecção e talvez tenha sinais clínicos mais graves. Sinal clínico mais grave significa o quê? Que esse animal está mais doente. Um animal mais doente, ele cresce menos, ele engorda menos e dependendo da lesão que ele tiver, vai dar problema lá no abatedouro, na carcaça. Muito legal a gente trazer esse assunto para a roda, porque bem-estar animal é um assunto de interesse da nossa Ouro Fino. A gente é uma amiga do bem-estar animal, a gente tem produtos, medicamentos que recebem o selo de bem-estar animal. E tem muita gente que acaba associando algumas questões a modismo. E a gente precisa deixar claro que não é. Além de ser um direito do próprio animal, né, de estar em condições
legais ali dentro de uma granja e ter todo o respeito a eles, a gente tem uma correlação com produtividade e retorno financeiro ao suinocultor. Sim. Essa questão que você colocou do modismo, eu acho ela super complicada, porque às vezes é até uma falha de interpretação das pessoas sobre esse assunto. Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente não está falando sobre humanizar animais de produção. A gente está falando sobre dar uma qualidade de vida para aquele período dele de produtividade, seja 6 meses, seja 5 anos, seja 20 anos. Então, o animal ele tem que ter qualidade nessa vida durante esse período produtivo dele. Quanto maior essa qualidade, e a gente não está falando ali de colocar frufru, de pegar o animal no colo, não é isso. Até porque, por exemplo, o suíno, pegar ele no colo é uma fonte de estresse, né? Porque ele está achando que ele vai ser capturado. Exatamente. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas e mostrar que bem-estar, na verdade, ele está relacionado à qualidade de vida desse animal. Então, imagina a situação desse animal que estava lá naquele ambiente de alta densidade populacional. Ele está com desconforto e você está facilitando a ocorrência de doenças. Quando você volta para a densidade certa daquele ambiente, que de repente são 60 animais, ou se de repente você vai ver um conceito de bem-estar, que você fala, bom, pelos índices zootécnicos, 60 animais está adequado, mas pelas normas de bem-estar animal, o mais correto seria 50 animais, de repente você vai ter a mesma produtividade naquela baia com 50 animais saudáveis do que você teria na outra baia com 80 animais doentes. E você tem os custos associados a isso. Animal saudável vai comer toda a nutrição que você colocar lá para ele e não vai ter desperdício. Animal doente não come direito e se come, não converte direito, está jogando fora aquela nutrição. Animal saudável não precisa de remédio, não precisa de gente ali ajudando a medicar esses animais. Você pode usar essa força-tarefa para outras atividades dentro da granja. E o animal doente vai aumentar o gasto com medicação, com tempo de serviço. E aí eu brinco, o que você prefere? Você prefere trabalhar a prevenção para esses animais viverem melhor ou você prefere carregar carcaça porque os animais morreram? Acho que não tem dúvida sobre a resposta. Não é? Letícia, você tem um grande conhecimento, quero agradecer demais por compartilhar esse assunto também, mesmo que não seja a sua expertise, né, que é o bem-estar animal. Mas agora eu quero saber, agora não, porque a gente vai fazer uma pausa no intervalo, mas como que você foi parar na suinocultura? Então não saia daí, que daqui a pouquinho a Letícia conta a história dela pra gente. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol,
Tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Ouro Fino em Campo está de volta. Nossa convidada de hoje é a Letícia Ruiz, que é médica veterinária, atua com suinocultura, já esteve anteriormente no Ouro Fino em Campo falando sobre biosseguridade. Hoje ela conectou a biosseguridade com o bem-estar animal. E a gente gosta de valorizar as nossas mulheres que fazem a diferença no setor. Por isso eu te pergunto, por que você fez medicina veterinária e por que você foi se especializar em suínos? Tá. São duas perguntas bem interessantes e você vai ver que as respostas são nada convencionais. Por que eu escolhi medicina veterinária? Eu era muito pequena, eu já tinha uma afinidade muito grande com animais, principalmente cães e gatos, né, que era o que eu convivia. Eu sou de São Paulo, capital, então a gente não tinha suíno ali, né, na capital. E desde pequena eu tinha essa vontade de salvar os animais. Então eu entrei na faculdade pensando que eu ia trabalhar com cão e gato, que eu ia trabalhar até com animais silvestres, que também é uma outra paixão minha. E durante a graduação eu acabei me direcionando para a parte de diagnóstico laboratorial, para diferentes ferramentas diagnósticas, com vírus, com bactéria, com parasita, também diagnóstico por imagem na época. Então eu acabei focando mais nessa parte, entre aspas, de tubos de ensaio. Quando eu fui para pós-graduação, eu fui fazer minha residência em medicina veterinária preventiva, num departamento lá da Universidade de São Paulo, na capital também, e acabei direcionando um pouco para a questão de agronegócio, porque os professores lá trabalhavam muito mais com animais de produção do que animais de companhia e silvestres. E lá dentro eu acabei conhecendo quem foi o meu orientador de mestrado e doutorado, e o professor Leonardo queria trabalhar com, na época, uma novidade. Isso aí vai entregar a idade, né? Mas lá nos idos de 2002, uma novidade que estava acontecendo na área de virologia, que era o circovírus tipo 2, que hoje a gente conhece muito bem. E como eu queria muito trabalhar com o professor Leonardo, eu falei, vou aceitar trabalhar com circovírus. Não sei nada de suíno, não sei nada de circovírus, mas vou aprender, para isso que eu vou fazer o mestrado. E aí que eu comecei a entrar mais a fundo o meu contato com a suinocultura. Eu já tinha tido um contato anterior, quando eu tinha lá na graduação feito um estágio no Instituto Biológico, em 1998, meu Deus, com a doutora Josete Garcia Bersano, e comecei a aprender alguma coisa de virologia lá com ela, na parte de suínos, mas aprofundei mesmo no mestrado. E depois, quando eu já estava terminando o doutorado, eu prestei um concurso público e entrei no próprio Instituto Biológico. O diretor, quando ele viu meu currículo, ele falou, você entende de suínos? E eu assim, acho que sim. Ele falou, então você vai trabalhar com a doutora Josete. Eu falei, que bom, já conheço ela. E aí sim, quando eu comecei na minha carreira profissional, em 2005, aí a doutora Josete me levou para esse mundo. Então a gente ia atender muita granja, a gente fazia os projetos de pesquisa, os projetos de atendimento aos suinocultores e viajamos muito o estado de São Paulo, porque o Instituto Biológico é da Secretaria de Agricultura aqui do estado de São Paulo. E aí sim eu aprendi. Aí sim eu aprendi muito de biosseguridade com foco em defesa agropecuária e nas necessidades dos produtores. E aí a carreira foi se desenrolando e chegamos aqui onde estou. Parabéns por toda a sua trajetória. Rapidamente, para a gente fechar, qual o recado então que você dá para os suinocultores, as suinocultoras que estão assistindo ao Ouro Fino em Campo? Olha, é um recado que eu dou para todo mundo, que é um ditado que todos conhecem, que prevenir é melhor que remediar. Então, em vez de você só tratar animal doente, além de tratá-los que eles merecem, e você precisa fazer isso, você vai prevenir também que novos casos aconteçam. Então, animal doente sempre vai ter. A gente está falando de uma população viva e dinâmica, mas se você entrar com prevenção, teu prejuízo vai ser menor. Talvez você tenha até lucro. Perfeito, obrigada, Letícia, amei te conhecer. Muito obrigada, fico à disposição. Até a próxima. Obrigada também pela sua companhia, a semaninha está apenas começando e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.